A doutora Silvia Casenave é uma farmacêutica bioquímica da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, de São Paulo, e Sua Excelência é pós-doutora em toxicologia de alimentos pela Unicamp, doutora e mestre em análise toxicológica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, farmacêutica bioquímica da USP Ribeirão Preto, especialistas em drogas de abuso com título conferido pela Organização das Nações Unidas, Divisão de Narcotráfico. Tem o famoso curso do professor Robert Bockstein sobre o uso das drogas de álcool, né? Da Universidade de Indiana, dos Estados Unidos. Atuou como superintendente de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi membro do Conselho Municipal de Entorpecentes de Campinas e do Conselho Estadual de Entorpecentes de São Paulo. É perita criminal e toxicologista do Instituto de Criminalística de Campinas e professora titular de toxicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tem, portanto, como vocês podem observar, uma experiência extremamente rica na área de toxicologia, atuando principalmente nos temas drogas, toxicologia, dependência, análise toxicológica e prevenção, tabaco, agrotóxicos e regulação. Portanto, eu passo a palavra à doutora Silvia, seja muito bem-vinda, é uma honra receber os seus ensinamentos, as suas ponderações, e é uma honra também para o Judiciário ter o olhar da farmácia, né? E o olhar da farmácia através de uma instituição tão respeitada, das instituições tão respeitadas que são a Universidade de São Paulo e a Universidade de Campinas. Com a palavra, Vossa Excelência. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu queria saudar o excelentíssimo ministro Rinaldo Soares da Fonseca e agradecer pela carinhosa apresentação. Queria saudar também os participantes da mesa, Norberto Fischer, doutor José Alexandre Cripa. Queria parabenizar o ministro Rinaldo Schetti pelo evento, assim como agradecer o convite, agradecer a organização da ministra também, Maria Tereza. Para mim é uma grande honra estar aqui presente, especialmente por ter a oportunidade justamente de mostrar um pouco da visão farmacêutica a respeito desse assunto. Eu, como professora universitária e perita criminal, que sou especificamente da área toxicológica, então, eu, como perita criminal, sempre trabalhei com a questão das análises de drogas, eu tive a oportunidade de trabalhar a questão das drogas em 3 frentes principais, que foram o uso de drogas na universidade, que existe, não sei se os senhores têm conhecimento sobre isso, mas ele existe. O uso de drogas, na verdade, a apreensão de drogas e a criminalidade, que eram as drogas apreendidas que chegavam até o laboratório para que eu pudesse fazer as análises. E um aspecto relacionado mais com a saúde, que é a questão da dependência, do tratamento e de toda a atenção para a saúde, que diz respeito à minha formação como farmacêutica. Então, por que eu estou dando esses detalhes? Porque eu pretendo fazer aqui uma apresentação e agradeço a vocês que me acompanhem num raciocínio até que eu possa chegar a alguns desafios que a gente tem pela frente. E nesse sentido, eu quero explicar, pode ser que seja meio óbvio para algumas pessoas aqui, mas se vocês me acompanharem, eu vou seguir um raciocínio farmacêutico para a gente discutir um pouco, aprofundar algumas questões relacionadas com esses aspectos todos de drogas. Então, como o tema que foi me atribuído hoje tem relação com os efeitos terapêuticos, medicamentosos, das drogas proscritas, eu não vou falar aqui de algumas coisas que eu considero muito importantes, mas que eu não vou ter tempo de falar, mas que eu vou rapidamente enumerar para vocês. Posso passar aqui? Pode.
vou ser tão rápida que eu que preciso passar mesmo. Então, bom, esse aqui só para mostrar é o nosso laboratório do Instituto de Criminalística lá em Campinas, né, um pouquinho do laboratório. Eu não quero falar das questões legais relacionadas à falta de discriminação, de peso, de tipo de droga, do que é apreendido. Não dá tempo de falar sobre isso, né? Também não vou falar do número do aumento de casos, que são casos de apreensão basicamente de cocaína, de crack e de maconha. A gente vê pouquíssimos casos de apreensão de outras drogas e de novas drogas que têm crescido bastante, mas esse aqui é o nosso perfil. 2014, 15 e 16, a gente teve uma estabilização, mas foi por uma questão de mudança na distribuição do trabalho do laboratório. De qualquer forma, vocês podem acompanhar aqui que a gente tem um aumento do ano 2000 até 2016 de apreensões de droga. Eu também não vou falar que o tipo de droga apreendido mudou durante esse tempo. Ou seja, a gente, antigamente, e eu comecei a trabalhar, ainda tinha lei 6368, de 76. Depois mudou para a lei de tóxicos em 2002. Depois a gente foi ter a lei que agora está completando os 10 anos. Mas, quando eu comecei, a gente, além da maconha e da cocaína, a gente tinha alguns casos de apreensão de lança-perfume, que, por conta também da restrição de consumo e da apreensão policial, esse lança-perfume ele se tornou o loló, que era o lança-perfume feito com clorofórmio. Do lança-perfume feito com clorofórmio se migrou para a cola. E da cola, que foi proibida durante um tempo, que teve um aditivo de odor desagradável para que ela não fosse consumida, houve uma migração para o que o pessoal hoje na gíria chama de pingo, que é o antirrespingo de solda, que é um composto de diclorometano. Essas substâncias não são proscritas, elas estão como fazendo parte de uma relação de substâncias psicoativas, mas não são proscritas. O que eu estou mostrando aqui é que houve um aumento, houve uma mudança do perfil de substância, e isso aconteceu também em relação à cocaína e ao crack, né? E hoje, além da questão da proibição do crack, que tem um perfil de uma população que usa crack, a gente tem também um aparecimento de uma gama de substâncias novas, que são drogas sintéticas, que o pessoal chama de design drugs, ou drogas de desenho, que são drogas sintéticas que estão aparecendo no mercado e que já são substâncias proscritas relacionadas na portaria 344. Também não vou falar das mulheres detidas, que são, em sua maioria, cerca de 63%, com vinculação ao tráfico de drogas, né? E não vou falar também, porque por essas coisas que eu só estou mostrando e não estou falando, é porque eu não vou ter tempo de falar, porque não era meu tema, mas eu faço questão de mostrar para vocês, porque, enquanto perita criminal, eu trabalhei com isso nos últimos 30 anos. Então, o que a gente pode observar aqui é que, nesses 3 casos, a gente tem a maior parte da droga apreendida entre adolescentes, tanto maconha, crack como cocaína, com o peso variando entre 1,1 e 10 gramas. Né? Se essas crianças, esses adolescentes, foram depois condenados por tráfico ou por uso, enfim, a gente acaba não sabendo. O que eu quero mostrar é que a maioria realmente chega com vínculo de tráfico, com vínculo com grupos, né? Então, é mais de uma pessoa. Então, a gente tem aí um perfil de quantidade que eu acho que é importante dar um destaque nesse momento em que está se fazendo essa discussão. Então, para todas elas, a maior quantidade, né, a maior frequência de apreensão fica entre 1 e 10 gramas. É óbvio que tem uma diferença entre o peso da maconha e o peso da cocaína. Então, por exemplo, aqui é uma coisa que a gente não pode mostrar um saco de 2 quilos de pedras de crack, porque pedra não é medida, né? A pedra pode ser de qualquer tamanho. O tijolo não é medida, é gíria. Isso é gíria, isso não é uma medida que a gente possa usar legalmente, né? Então, eu tenho muitos quesitos, às vezes, para responder, como perita criminal, querendo saber quantas pedras tinham. Essa pedra quebra em 2, em 3, ela esmigalha, ela fragmenta, não dá para informar.
Então, a gente tem uma medida de peso apenas, que não é a única forma de estabelecer a diferença de tráfego e uso, obviamente. Tem outros parâmetros que a gente deve analisar, mas eu queria chamar um pouquinho a atenção para isso também. Bom, então, o nosso trabalho, na verdade, ele abarca essa região que vocês estão vendo aí, que são cerca de 80 cidades, né? E eu, durante esses últimos 30 anos, então, a gente trabalhou mais nessa região, mas é que ela é uma região que ela reflete bem, ela espelha bem o que acontece no Brasil. Bom, para seguir o raciocínio, eu queria começar com uma frase que eu sei que é um paradigma, né? Muitos de vocês conhecem, mas, para mim, é uma frase, como o Paracelsus é o pai da toxicologia, ela é fundamental. Em todas as minhas falas, ela está sempre presente. Toda substância é um veneno, não há nenhuma que não seja. A dose certa diferencia um veneno de um remédio. Não é só a dose que a gente tem que se preocupar. A gente tem outras questões que são igualmente preocupantes e importantes, que são a via de introdução, o tempo e a frequência, a suscetibilidade do indivíduo e as propriedades físico-químicas da substância. Eu sei que falar de química, para muitos de vocês, é meio complicado, mas é fundamental, porque a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Não é só a química, da mesma forma que não é só a psicologia, como não é só o direito, como não é só a medicina. Ou seja, a gente realmente precisa pensar de uma forma mais coordenada em relação a todos os aspectos que modificam as questões orgânicas, as questões ambientais, as questões espirituais que a gente está envolvido. Então, só para dar um exemplo para vocês, aqui está uma condição de exposição, que é a via de introdução, e eu estou fazendo aqui uma comparação entre cocaína e cafeína. Vocês estão vendo aqui a estrutura... Vocês estão vendo aqui a estrutura da cocaína e da cafeína. Elas são semelhantes, mas elas não são iguais. Eu vou mostrar outras que são muito mais iguais. Mas, os dois casos, a gente tem substâncias estimulantes. Olha, por que a gente não compara cafeína com cocaína? Porque a gente pensa nas duas de forma distinta. Mas, quando a gente segue, por exemplo, pela via de introdução oral, e que eu penso na cocaína, eu estou pensando, por exemplo, em um chá de cocaína, igual eu penso em uma xícara de café. Aí sim eu posso comparar as duas. E, na comparação, a gente vê que as duas são estimulantes, que elas sofrem influência do pH para absorção, que, no caso da cocaína, ela é absorvida cerca de 20%, e o efeito em 30 minutos. E, no caso da cafeína, a gente tem um efeito um pouco mais demorado, de 30 a 60 minutos. Então, essa é uma questão importante para a comparação. Ou seja, se eu for falar das duas, que são estimulantes, que causam dependência, que agem no sistema nervoso central, eu tenho que pensar que elas têm a mesma via de introdução. Se eu pensar na cocaína como a via respiratória e na cafeína como via oral, eu não tenho forma de comparação das duas. Né? Então, isso, do ponto de vista farmacêutico, do ponto de vista toxicológico, isso é fundamental. Existe também a absorção via mucosa, né? A gente não fala muito de via mucosa de cafeína, mas ela existe. Quem trabalha em comunidades terapêuticas, quem trabalha, por exemplo, com tratamento de dependentes, sabe da dificuldade que existe em algumas situações em que o paciente que está sendo tratado, ele solicita medicação que é para dor de cabeça, por exemplo, e que tem alguma cafeína, e que ele pulveriza o comprimido e usa por uma outra via para ter um efeito estimulante também. Então, para que eu estou falando isso? Para a gente ver que as substâncias, na verdade, o foco não tem que estar sobre a substância somente, mas a gente tem que ampliar um pouco esse foco para saber como é que a substância age no organismo. Injetável, qualquer substância pode agir, e a gente vê que a diferença entre elas é muito pequena também, né? E na via respiratória, o crack, né, ou seja, a cocaína usada na forma de crack, que é absorvida por via respiratória, então alveolar inferior, então é muito rápido o efeito, cerca de 5 segundos. No caso da cafeína, o relato é de 15 segundos, também com um pico aí de 45 segundos, mais ou menos, para efeito. Então, a gente vê que essa comparação ela é possível. Só para a gente não ficar em cima de substâncias proscritas, e nesse caso aí comparando dois estimulantes, eu pensei em mostrar para vocês também condição de exposição do álcool. A gente fala assim, álcool é só via oral, né? Mas não, a gente tem álcool introduzido por via mucosa, que é esse quadro que vocês estão vendo aqui, que o pessoal chama de vodka Einbalin,
que é instilar ou pingar a vodka no olho, né? Então, isso existe, vocês podem consultar na internet. A gente teve um caso em Campinas de um rapaz que perdeu 80% da visão esquerda por ter usado a vodka dessa forma. Por via respiratória, a gente injetava, a introdução seria total, quase fatal, uma injeção de álcool, dependendo da quantidade, obviamente. E, por via respiratória, a gente tem casos de exposição ocupacional, com pessoas que trabalham com álcool etílico, por exemplo, em laboratórios, né? Ou em indústrias, enfim, não importa. Existem outras formas de absorção. É que a gente está sempre pensando só num tipo, que é o tipo da bebida alcoólica, porque a maioria das pessoas ingere álcool. Bom, então, de uma forma geral, a gente procura classificar substâncias como substâncias depressoras, estimulantes, alucinógenas, que é um termo que hoje está sendo bastante discutível, mas na literatura é isso que a gente usa. As perturbadoras, e aí eu faço uma distinção, porque geralmente se coloca perturbadora junto com alucinógeno, e existe na verdade, é um outro tipo de efeito, né, o de perturbação e o de alucinação. E as drogas enteógenas ou entactógenas, que ou são drogas de ação mista, elas podem ser estimulantes ou podem ser psicoativas, e ainda ter o efeito enteógeno, né, como, por exemplo, o êxtase, e a gente tem outras drogas. Então, na verdade, o que acontece? A gente classifica dessa forma, que é para não usar simplesmente uma classificação de lícito e ilícito, onde a gente coloca o termo drogas, e isso eu vi as pessoas hoje discutirem aqui, a questão conceitual do que é droga, né? Eu não pensei que eu precisasse ter essa discussão, então eu acabei não trazendo o conceito que é usado hoje, que a gente usa na toxicologia, né? Mas droga, na verdade, pode ser qualquer substância, né? Na classificação da Anvisa, por exemplo, droga é uma substância derivada de produto mineral, vegetal, animal que altere os efeitos altere funções orgânicas. Então, não existe essa diferenciação de lícito e ilícito se a gente usa uma classificação com relação ao efeito que a substância produz. Por conta disso, o que é importante a gente destacar? Quando a gente separa lícitos e ilícitos, assim, o que é considerado ilícito hoje? E isso, para falar a verdade, é uma dúvida que eu tenho. Porque a gente tem substâncias que não estão na lista F da portaria 344. Então, só para voltar um pouquinho, né? Na nossa legislação, não existe uma relação de substâncias proscritas. A relação de substâncias proscritas é dada pela Anvisa. E isso é dado pela portaria 344, que teve a sua última modificação, pelo menos que eu tenha notícia, agora em março de 2017. Né? Então, o que é proscrito hoje é aquilo que está na lista F, que são substâncias proscritas. A gente ainda tem a lista de precursores, que é a lista D, e a gente tem a lista de plantas proibidas. Né? Então, a lista F é a que contém a maior quantidade de substâncias. Aqui estão algumas, só para a gente ver. Eu não pude passar a lista F inteira, porque eu consumiria todo o meu tempo de fala. Então, eu vou parar na lista F2, porque a F1 está todinha aí, mas eu vou parar na lista F2 no número 12, tá? Só para vocês verem que hoje a gente não tem condições, e eu não teria condições aqui, de falar de uso medicamentoso de substâncias proscritas, porque o que vocês preferem que eu escolha para falar? Que não tem fim, praticamente, a lista. Bom, então, em relação ao uso terapêutico, eu escolhi, para ficar um pouco mais fácil de seguir esse raciocínio que eu estou tentando seguir aqui, eu escolhi falar, primeiro, de medicamentos que são permitidos, mas que têm uso indevido, né? São permitidos, mas são usados com uso indevido, medicamentos que não são regulamentados e que poderiam ser, e medicamentos com substâncias proscritas. Então, começando por medicamentos permitidos e que se faz uso indevido. Aqui tem alguns exemplos.
A gente tem medicamentos como o ciclopentolato, como o Artane, que são usados para mudar a percepção. São medicamentos anticolinérgicos. Eles agem alterando, principalmente, a visão. Eles têm um efeito um pouco parecido com o do êxtase, não é igual, mas, enfim, são medicamentos que são permitidos. Esses aqui são hormônios anabolizantes, a gente conhece, são os esteroides anabolizantes, que também são medicamentos que têm regulamentação, que são controlados, mas que são usados de forma indevida, porque tem aí receitas de internet para usar e aumentar a musculação, etc. Esse daqui eu resolvi colocar porque ele tem uma quantidade de uso grande, mas ele tem, na verdade, ele não tem uma notificação grande, que é o Viagra, né? Talvez porque ele seja um medicamento mais usado por homens ricos e brancos, enfim. Mas ele é muito apreendido, principalmente na comparação daquilo que é falsificado ou não. E ele é apreendido não como com prescrição médica. A gente vê que existe uma apreensão porque as pessoas compram no mercado, enfim, que não é próprio. Tem uma outra substância que tem aqui, que aparece com bastante frequência, que é o misoprostol, que é conhecido como Citotec, que é um abortivo, que também é um produto permitido. A gente tem compostos que são permitidos e que são usados, por exemplo, no golpe Boa Noite Cinderela, né, que é o golpe que faz com que as pessoas ou durmam ou percam a consciência, não tenham muito reflexo, e aí a gente tem o GHB e o Rohypnol, que é o flunitrazepam. A diferença entre o flunitrazepam e o diazepam é muito pequena, ela é mínima. Essa diferença na molécula faz com que eles tenham o mesmo efeito, só que um haja um pouco mais rápido do que o outro. Então, são duas substâncias que são permitidas. Só para destacar, isso já foi falado, mas vou dar um destaque, o Brasil é um dos maiores consumidores de benzodiazepínicos, e tanto o flunitrazepam como o diazepam também causam dependência, também tem uma série de consequências para o organismo, um uso problemático, né? O uso terapêutico, ele tem que ter rigor, enfim. Bom, essa aqui é uma outra situação que também é complicada. Eu estou mostrando aqui a diferença entre as moléculas da heroína, da codeína e da morfina. Morfina, que são codeína e morfina extraídas do ópio, da papaver sonífero. Então, aqui a gente vê que a molécula tem pequenas diferenças aqui, que isso faz com que a heroína seja mais rapidamente absorvida e tenha um pouco mais de ação. Mas, por conta justamente da gente ter uma papaver sonífero, que é a planta que está listada na lista D como planta proscrita, que não pode ser produzida, e ter a morfina, apesar de ser um medicamento potente e importante, de analgesia importante, necessário para cirurgias, a gente encontra dificuldade de prescrição, porque existe também esse preconceito em relação à morfina. Bom, segundo, medicamentos não regulamentados. Então, a gente tem medicamentos aqui que foram permitidos, que foram muito usados, e por um motivo ou outro, eles não estão sendo usados agora. A dúvida a metanfetamina, por exemplo, ela é proibida, né? Ela está na lista de proscritos. A anfetamina, fenproporex, efedrina, elas estão ainda na lista B. Então, hoje, não é possível produzir medicamentos ou comercializar medicamentos com essas substâncias, mas elas não são proscritas. Eu não sei como é que é a solução desse problema. Quando os juízes, às vezes, me perguntam assim, mas em que lista que ela está? Eu falo assim, está na lista B. Mas a pessoa foi pega usando anfetamina, né? Então, qual que é a consequência? Ela está usando o quê? Uma droga proscrita ou não? Bom, a ketamina é outra, então eu vou passar um pouquinho mais rápido, só para chegar no importante. A ketamina é outra substância que também é de uso, é um anestésico dissociativo, é importante como anestésico, e também é usada de forma recreativa, e, por conta disso, ela teve seu uso restrito. O benflogin é uma substância, é um medicamento que é muito conhecido, né, do pessoal que usa para ir para festa, etc., mas ele tem a sua função. A benzidamida, ela é um anti-inflamatório importante. Por conta desse uso recreativo, na RDC 13 de 2015, ela teve sua comercialização restrita
Então, hoje, só pode usar benzidamida em formulações que sejam tópicas, né, de uso tópico, não sistêmico. Então, por exemplo, creme vaginal, colutório, essas coisas. Essa aqui também não está regulamentada, mas a gente tem ouvido falar bastante de tratamentos usando ibogaína. Ibogaína, ela é uma substância que vem da iboga, que é uma raiz de origem africana, e existem propostas terapêuticas, tanto para psicoterapia como para dependência de álcool e de opiáceos, né? Existem vários autores trabalhando com essa planta, inclusive no Brasil. A gente tem autores, o pessoal da Unifesp está trabalhando com essa planta também. É uma alternativa que tem que ser estudada, mas ela ainda não está regulamentada para uso terapêutico, eu digo, né? Banisteriopsis caapi, que é uma das plantas que compõe o chá do Santo Daime, da União do Vegetal, da Barquinha. Ela tem armina. A armina é o principal alcaloide, mas ela age em associação com o DMT. Esse daqui é um exemplo, por exemplo, é um exemplo de um produto de duas plantas que tem que agir conjunto, né? Não me perguntem como é que se descobriu isso, porque isso tem uma origem, né, indígena, na floresta, mas são as duas substâncias, as duas plantas agindo juntas é que produzem um efeito adequado. Então, existem várias propostas terapêuticas para o uso do Banisteriopsis, né, como para um bem-estar psíquico, para autorreflexão, porque a pessoa, quando usa, ela consegue, né, transcender, enfim, se enxergar por dentro, talvez. Para depressão, para cefaleia, como antidepressivo, e para propostas de tratamento de dependência também, para álcool, cocaína e heroína. Bom, até agora a gente não viu medicamento proscrito. Então, aqui tem algumas propostas de medicamento proscrito, né? O primeiro deles é a psilocina, e a psilocibina, na verdade. As duas substâncias vêm do cogumelo mágico, né, o Psilocybe cubensis, e tem outros cogumelos. A gente tem referências deles já da sociedade asteca, inca, em que eles faziam as estatuetas já com a forma de cogumelos. Ele é um enteógeno, né, que está presente, então, no cogumelo e é usado para cefaleia em salvas, para enxaqueca, para toque, para ansiedade de doenças terminais. Então, não só a psilocibina, mas todos os produtos que eu vou mencionar agora, eles têm esse componente que eu considero muito importante. Às vezes a gente fica pensando assim, eu uso terapêutico, eu uso medicamentoso. Então, um medicamento é para quê? É para tratar. Não necessariamente. O medicamento é para aliviar a dor, é para minimizar o sofrimento. Então, nesses casos, essa ajuda que acontece para melhorar a ansiedade, para melhorar a forma de encarar a morte, principalmente nas doenças terminais, ele tem sido considerado como muito importante. No caso do êxtase, a gente também tem referências. Eu não coloquei na apresentação, que era para não ficar chato, mas eu tenho todas as referências aqui de todos os autores. E eu estou usando trabalhos que são posteriores ao ano de 2010. Né? Por que eu estou dando esse destaque? Porque realmente acho que foi uma falha assim, não trazer os autores, mas eu tenho todos aqui para quem se interessar. Eu posso depois encaminhar, não tem problema. O que eu quero dizer é que a gente teve uma época em que essas substâncias enteógenas ou psicoativas, né, com esse fundo de ação alucinógena, eles deixaram de ser usados na década de 60 por conta do uso recreativo, de um uso exagerado, e a gente ficou um período muito longo sem pesquisar essas substâncias. Então, hoje, a gente tem um número grande de pesquisadores, não no Brasil, a gente tem poucos pesquisadores no Brasil, porque a dificuldade de se pesquisar esse tipo de produto, com esse tipo de produto é muito grande, então a gente não consegue avançar tão rápido, mas em outros países a gente está vendo as pessoas trabalharem com essas drogas, com esses fármacos, com essas substâncias psicoativas, como vocês preferirem chamar. No caso do êxtase, que é um inibidor da recaptação da serotonina, por que eu estou usando esse termo? Porque é a função que o êxtase faz. Uma pena que não vai dar tempo, porque eu destrinchava um pouco melhor essa coisa da dependência também, né?
Existem medicamentos inibidores da recaptação da serotonina, como, por exemplo, fluoxetina, paroxetina, que são medicamentos dados, prescritos e muito prescritos. Eles têm o mesmo mecanismo de ação do êxtase, né? E a gente não se preocupa com esses medicamentos e tem uma preocupação especial com o êxtase por conta de um outro tipo de uso que se faz do medicamento. Então, ele também é indicado para tratamento de estresse pós-traumático, para psicoterapia e para relaxamento. Bom, entre os canabinoides, a gente tem aqui o THC, o JWH, que é um canabinoide sintético, e o dronabinol, né? Eu não vou falar de canabinoides, porque nós temos aí especialistas para falarem disso, então eu resolvi pular. Eu só quero chamar a atenção de duas coisas aqui. Primeiro, maconha sintética, o canabinoide sintético, né? A maconha sintética não é maconha, ela é sintética, ela é do laboratório. E ela só tem esse produto que tem a estrutura muito parecida aqui com o THC, que é o principal composto, que é o componente princípio ativo principal da maconha. O dronabinol é o THC sintético. Só que o dronabinol ele está permitido na legislação como medicamento desde 2002. Então, se vocês repararem, a estrutura dos dois é a mesma. A ação dos dois sobre o organismo, sobre o sistema nervoso central, é a mesma. Exceto que, no dronabinol, a gente não tem os outros componentes ou os outros canabinoides da maconha. O que eu estou querendo dizer é que a gente, às vezes, dá muita ênfase para a substância, em vez de entender o que permeia os efeitos que essa substância provoca, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do uso da maconha como medicamento, a gente está falando de um efeito que é conhecido como efeito entourage ou efeito comitiva. Isso quer dizer que aquela planta ela necessita da interação de vários compostos para que ela possa exercer a sua ação. E isso é uma coisa que existe. Existe e a gente não percebe porque a gente não segue, por exemplo, adequadamente a fitoterapia ou a medicina chinesa. A medicina chinesa trata muito dessa questão do equilíbrio. E esse equilíbrio também é dado por aqueles componentes que estão presentes nas plantas. O ginseng, que é uma substância, que é uma planta, enfim, que as pessoas conhecem e que consomem, ele tem esse mesmo efeito comitiva que tem a maconha, né? Mas eu vou deixar isso para vocês falarem depois. E aí, para finalizar, que eu já sei que meu tempo já acabou, falar um pouquinho do LSD, que também é uma coisa que surpreende, mas como o LSD é um alucinógeno potente, é uma substância proibida, mas ele tem um efeito terapêutico que está sendo comprovado. Os estudos foram interrompidos. A gente ficou anos sem entender o que o LSD provocava, por conta de uma história que a gente não pode esquecer, que a gente tem que conhecer, inclusive, né? E agora se retomaram os estudos, aliás, desde o começo dos anos 2000. Né? E agora a gente está vendo que o LSD tem outras ações que não apenas a de produzir sensação agradável e alucinação, etc. Então, já na década de 60, ele era recomendado, ele estava sendo estudado para tratamento de alcoolismo, né? E hoje ele volta a ser estudado também para dependência de narcóticos, e aqui eu chamo de narcóticos as substâncias que produzem narcose, então heroína, morfina, enfim. Para transtornos mentais, e tem alguns tipos de transtornos mentais que estão sendo estudados, e para as doenças terminais associadas com dor severa. Né? Principalmente as doenças terminais em que a pessoa realmente não existe perspectiva, não tem prognóstico de melhora, a gente sabe que é terminal, tempo curto, então isso ameniza a passagem, né? A sensação da morte, aquilo que vai acontecer com a pessoa. Então, isso traz um certo bem-estar e um alívio para as pessoas que usam. Né? Bom, a gente tem alguns desafios. Né? Primeiro, terminar com preconceito, porque realmente... eu tinha um monte de coisa para falar, gente. Eu precisava de umas 2 horas para falar isso aqui. Não dá essa mesa. Acabar com essa coisa do preconceito, né? Eu quis trazer muitas estruturas para a gente justamente ver que
o foco não é a substância em si, é a forma como ela é usada, é o motivo por qual ela é usada, são as diferenças pessoais, são todas as interferências que existem. A gente percebe, às vezes, nas pessoas falando, muita coisa de preconceito, principalmente no que se diz respeito à dependência. As pessoas que usam droga não são todas dependentes. As pessoas que são dependentes, elas têm um perfil próprio, né, que é diferente daquelas do nível universitário que usam drogas recreativo ou de pessoas que estão em outro contexto, né. Dependência, ela tinha esse aspecto e essa conceituação moral na Revolução Industrial. Depois ela saiu do contexto moral e passou para um modelo médico. Hoje, a gente já não aceita mais nem o modelo médico, porque não é só a substância interagindo no sistema dopaminérgico e produzindo prazer, e que isso torna a pessoa dependente. A gente tem uma série de fatores, e a gente acredita realmente que a dependência hoje ela é biopsicossocial, são muitos interferentes. Senão, nós teríamos um número muito maior de dependentes de álcool, nós não teríamos conseguido diminuir os tabagistas com a informação. Está certo que foram 40 anos para essa diminuição, mas foram muitas ações que fizeram com que o tabagismo diminuísse, e isso mostra que o nosso outro desafio é a regulação, porque se a gente regula direito, se a gente aplica a regulação que está sendo proposta, a gente consegue diminuir. O caso do tabaco é uma evidência disso. A legislação, ela não pode continuar do jeito que ela está hoje, né? A gente tenta o tempo todo mostrar que isso é um malefício, que as pessoas elas têm que ser tratadas de forma igual, e com a lei de drogas do jeito que ela está, elas não são. E, finalmente, a gente precisa trabalhar com mais pesquisa. Por quê? Porque esses elementos todos que a gente traz aqui ainda precisam ser aprimorados. Na questão dos efeitos terapêuticos de algumas substâncias, existem evidências que precisam ser mais analisadas, que precisam ser comprovadas. Então, a gente precisa ter a liberdade para fazer pesquisa também, né? Bom, eu acho que é isso. Obrigada, à tua disposição. Mas, doutora Silva, a senhora encanta e quase que me faz a dizer para não parar. Uma, porque o tema é tão técnico das ciências médicas, para nós leigos, exige uma reflexão maior, mas, ao mesmo tempo, a senhora conseguiu passar com uma linguagem tão suave, para que todos nós possamos entender. E dois, porque não quis que a senhora parasse, porque me fez relembrar a minha mãe, que era uma farmacêutica formada na década de 50, e que tinha o estilo, falecida em 2015, e que tinha o estilo, como professora universitária, também esse estilo interdisciplinar. Parabéns.